mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, porque um culto de domingo, isso para mim parece uma eternidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas estava, aleluia, sujo, fazendo boa obra também, né? Ganhando uma família para Cristo, edificando o nosso lar de oração, né? E também um pouco, né? Aleluia, prazer com a família, né, irmãos? Louvado seja Deus. Convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia, aleluia, em sequência na parte passada, com a permissão do presbítero José, aleluia, eu tentei vir para lá, virei para cá, fui para o Evangelho de João, voltei para o Evangelho de Lucas e falei, acho que vai ser ali mesmo, né? Então, Mateus capítulo número 5, irmãos, verso de número 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, aleluia, de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, onde diz que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, José deu início aí no bom sermão da montanha, iniciando com as suas beatitudes ou as bem-aventuranças. E agora vamos dar sequência, irmãos, né? No versículo 13. Vamos ver até onde a gente escolhe. Seria bom que a gente seguisse aí, né? Ou quem a gente colocar para a quarta que vem aí, e seguir esse mesmo tema aí até finalizar. O sermão do nosso irmão, que eu acho que é um ensino completar, né? Até o final do seu capítulo 7 aí, um texto, para a edificação do povo de Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Aleluia. O texto, vamos lá, irmãos. Do 13 apenas ao capítulo 16. Eu vou ler o 13 e os irmãos o 14, e assim até o 16 somente. Amém? Amém. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Denilson, levanta mais uma oração. Aleluia. Maravilhoso Deus eterno. Em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Pai amado. Aleluia, Pai. Pedir, Pai querido, que o Senhor fale, Pai amado, conosco, usando a vida do seu servo, Pai amado, abrindo nossas mentes, ó Pai, e entendendo a palavra, Pai. Aleluia. Seja conosco, em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nossa irmã de coisa Valci vai estar dando as crianças para ensaiar aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Pai do céu. Cadê a mocidade? Será que o Jorge recebeu a vida do hoje? Eu tenho que dar Pensa pra lá. Ô José, você quer sentar você pra cá? Porque eu viro pra cá. Tem muita gente que divide pra cá um pouco. Aleluia. Maravilha. Eu acho que eu penso aqui, faltando jovens, vamos mover essa cadeira aqui. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, estou na bênção, irmãos? Seja Deus, irmãos. Tanto já justificado já, irmãos, a ausência do nosso irmão Diácono João, a qual mencionei na oração, né, mandou mensagem agora no fim da tarde, não está bem, né, gripe, sinusite, né, atacado e por vigilância, logicamente, né, a distância que ele vem de lá para cá não é perto também, né, por vigilância ficar lá, se não tomar essa teste, porque o João tem sinusite crônica, né, então se ele tomar uma friagem na gripe, é cama para ele, né, então é melhor vigiar, né, ficar descansando, e o nome de Jesus sendo glorificado. Nossa irmã Marlene também dando justificativa, né, porque a Maria Isis não está bem, passou bem no dia de hoje, e por isso não tiveram não veio, né? Ela ficar com a neta, dando ela em nome de Jesus Cristo. E também já conhece com a Rosana, né? Também ainda está lá no hospital, agora vai estar em juntamente com seu pai, em nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. Amém, irmãos? Amém. Os povos que me alcançou. Me ajuda, ficou uma carga na frente, que pode ficar lá sozinho também. Amém, irmãos? Amém. É os que me foram alcançados, amém, irmãos? Demais, né? Vou aguardar que se chegue, já estou com a listinha assim, irmãos, né?
de obreiro que acumulou já mais de um mês de falta aí. Já está na hora de ceifar de carne, de tirar a disposição, porque assim não dá, porque às vezes eu acho que a gente está brincando de ser crente. Não podemos brincar de ser crente. Né? Nós nos alistamos para uma peleja. Agora, se a gente for para a peleja e ficar escondidinho, irmão, né? Estamos militando legitimamente diante do Senhor? Estamos batalhando, Gabriel, como é necessário, louvado seja o nome do Senhor, então, irmãos, né? Vamos fazer valer a média, a quem está disposto a estar trabalhando. Porque eu sei que os irmãos estão aqui hoje, porque estão dispostos a trabalhar. Eles estão dispostos, irmãos, porque eles alistaram, estão se ajustando, se edificando, irmãos, para perseverarem na graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos, diante da palavra, diante da peleja que há de vir nos nossos dias. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aleluia, possamos estar todos os dias, aleluia, revestindo um pouquinho mais do Senhor, da palavra, que essa nos edifica, essa nos dá força, nos dá graça, e nos faz tornar, irmãos, aleluia, um bom tempero, aleluia, para dar uma boa luz para esse mundo que é o que a palavra diz que nós somos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? No mais, sejamos em oração, aleluia, uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo, irmãos, pela obra, oramos uns pelos outros, por aquele que manqueja, irmãos, por aquele que está cansado, talvez afadigado na fé, aleluia, porque o inimigo, irmãos, ele arma laços, né? E não pense que nós estamos livres dos laços do inimigo, aleluia, estamos revestidos do Senhor, irmãos, para nos desvencilhar de todos os laços, mas tem pessoas que às vezes deixam um pouquinho de vigilância, de vigiar, aleluia, e caem no mundo do inimigo, caem no laço, aleluia, e tornam a andar para trás e se acomodam, às vezes, achando que está tudo bem, aleluia, só vai ver, né, irmão, que está, às vezes, no fundo do poço, quando começa a parar de ver a luz brilhar, que não sente mais o Espírito, não ora mais, não adora mais, aleluia, e esquece do compromisso que ele assinou com Cristo, de ser servo dele, né, que porque quando fomos batizados, nós recebemos comissionamento do Senhor, o id dele, aleluia, para anunciar o evangelho a toda criatura, porque nós cremos nele, cremos no chamado que temos, né, de cada um levar a sua cruz, naquilo que está proposto, irmãos, para cada um de vós caminharmos, aleluia, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Já está vendo hoje, louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, José já veio aí, na semana passada, pincelando, né, as bem-aventuranças do cristão, que traz aí, né, a alusão, eu já falei muito isso, que é sobre, aleluia, o que o cristão precisa, né, para parecer com Cristo. Então a semelhança das bem-aventuranças traz muito isso do que é o parecer dele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você olhar para os evangelhos de Mateus, mesmo que nossos olhos não viram, aleluia, né, ou nossos próprios ouvidos não ouviram Cristo falar, nós podemos o conhecer pelas Escrituras, saber que o seu Espírito era manso, ele era pobre de espírito, aleluia, ele era misericordioso, ele era zeloso, ele era pacificador, irmãos, para nos render, aleluia, a salvação que nos foi proposta no dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, irmãos, então ouvimos na semana passada, para quem teve aí, quem não teve, depois pega lá no curso de ensino do canal do José, acompanha, porque foi bênção do céu. Hoje, irmãos, estamos aqui, vamos trazer a alusão dos discípulos que são o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja Deus. E aqui eu creio que todo mundo aqui, menos o José, aleluia, é cozinheiro de mão cheia. É o meu irmão assim? Porque José, eu sei que é um cara que se for fritar o ovo, acho que ele apanha. Louvado seja. Essa parte eu já chego. Aleluia. O mistério dos varões conhece, diz que o sal é macarrão com sal, né, gente? Eu conheço isso muito, né? Louvado seja. Aqui no canto a gente vai chegar nele aí também, vocês vão entender. Né? Mas é bênção, vamos dar esse testemunho também, gente. Pode dar? É identificação. Louvado seja Deus. Você vai entender, mas louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, sabemos que a importância, aleluia, para quem cozinha. Né? Eu, irmãos, não gosto muito de vanglória, né? Mas de média parte eu sempre soube me virar. Né? Aleluia. Eu sou o filho mais velho, né? Minha mãe sempre trabalhou na escola, né? E eu sempre tive que me virar em casa. Então minha mãe me ensinou a fazer tudo, então eu sempre me virei desde muito novo. Né? Desde meus 12, 13 anos, cara, sabia fazer feijão, arroz, fritar um bife, fazer qualquer coisa. Eu me virava, eu era ousado, né? E fui sempre me aprimorando. Então eu falava, ó, todo mundo vai fazer isso, velho? Eu ia para cima no mercado, comprava e fazia. Né? Não tinha conversa. Né? O negócio que eu não sei fazer até hoje, irmão, nunca me arrisquei a fazer bolo. Né? Nunca arrisquei. Louvado seja Deus. Mas, irmão, se um dia você falar, vamos fazer um jantar e me chamaram, eu vou. E faço ainda. É glorificado. Louvado seja Deus. Mas então, vai?
bolo assim para me interessar em fazer, né? Mas assim, lógico, vocês vão falar, faz um bolo, você já viu. O desenho de minha mãe, minha avó, de hoje fazendo, a Alice sabe fazer bolo. A Alice tem 4 anos e sabe fazer. Eu falava para ela o que ela tem que fazer lá, ela acompanha a mãe dela e fazer bolo, é a alegria dela. Então, de olhar, só que eu nunca coloquei a mão na massa para fazer, botar lá no liquidificador, bater na mão. Isso aí não está no meu eixo. Eu nunca me interessei em fazer. Mas a respeito da palavra, qual vamos analisarmos, nós sabemos, aleluia, acerca da importância de uma comida, de um alimento bem saboroso, bem temperado, né? Bem, aleluia, bem visto diante da sociedade. Ou seja, se você vai num lugar, Everton, um restaurante, que você foi lá um dia e comeu uma comida que não tinha gosto nenhum, sem sal, né? Nenhum. Ou você foi lá, tomou um suco sem açúcar nenhum, amargo, provavelmente você não vai voltar nesse lugar, não é? Você vai? Você vai marcar com um ponto negativo para a tua caminhada, para a tua vida falar, né? Não vou, tenho opinião, né? Mas aqui nós, irmãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, e eu sei que todo tempo aqui não conhece essa passagem aqui, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A respeito do sal da terra, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: vós, ou seja, cada um de nós, irmão Luísa, vós sois o sal da terra, né? E se o sal for insípido, né, meu irmão Jonas? Se o sal ele não tiver o poder de salgar, né? Se nós, como anunciantes do nome de Jesus Cristo na terra, não anunciarmos o nome de Jesus Cristo a quem é devido ouvir, temos feito o nosso trabalho direito, irmãos? A palavra é dura, mas não é tão dura. Foi Jesus que pregou com muito amor, irmãos. E eu vou transmitir da mesma maneira, às vezes positivo, como Jesus o fez. Louvado seja Deus. Eu vou tentar ser bem brando, tranquilo, né? Para não, como é que posso dizer assim? Não pegar o cordel e bater com muita força, mas para que a gente possa aprender e saber se edificar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, se nós somos o sal da terra, e Jesus disse, e eu me considero sal, vocês se consideram, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, sal da terra? Aleluia. Então sabemos que nós temos total importância, aleluia, na nossa sociedade a qual nós vivemos. Nós temos total importância, meu irmão, na nossa casa, na nossa parentela, na nossa vizinhança, irmãos, porque pelo poder do Espírito Santo de Deus fomos feitos, aleluia, Gabriel, a essa semelhança do sal, para que se possa salgar ou temperar, aleluia, aquilo, José, por mais que você não tenha experiência na cozinha, se for fazer, já fez, José? Não, nunca fez? Nunca tomou a ousadia de fazer um arroz, assim, com um salzinho na medida? Já? Ficou bom? Muito sal, né? Então você tem uma noção. Não é para você, não. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, temos como medida saber que, aleluia, se não tiver, aleluia, bem temperado o nosso alimento, se o sal não estiver fazendo corretamente o trabalhar dele, se ele for insípido e não tiver o poder, irmãos, de dar sabor ao que ele é devido, irmãos, ele para nada se presta. Aí é para ver a gente, né? Se nós, irmãos, como crentes, figura do Senhor Jesus Cristo na terra, aleluia, alistado como ceifeiros, desta hora, irmãos, para anunciar o ID do Senhor, aleluia, porque temos aprendido assim, né? Ninguém aqui é a primeira vez que está ouvindo o Evangelho. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Você não é a primeira vez que está ouvindo o Evangelho de Jesus, né, Jonas? Né? Eu creio que tem bastante experiência no Evangelho, na palavra, louvado seja Deus. Então, irmãos, ninguém aqui, às vezes, é inexperiente nesse caso, então sabe a palavra, sabe o ensinamento e sabe o poder que a palavra tem para edificar vidas lá fora, irmão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se nós, como instrumento do Senhor, aleluia, não fazemos, estamos sendo insípidos, ou seja, estamos sendo nada, né? O nosso trabalhar na terra tem sido vão. Agora imagine só se o Jesus Cristo olhar para nós e falar, ó, vou usar você de novo, José. O segundo está mais próximo de mim aqui, né? É o que vai mais ser usado. Louvado seja Deus. Vou pegar José. Está fazendo nada do que ele tem que fazer. José foi chamado para pregar o Evangelho, José foi chamado para ser líder de missão, para ser segundo dirigente, foi chamado para ser motorista, pai de família, foi chamado para ser marido, foi chamado para ser avô, foi chamado e não está fazendo nada direito. Vou pegar José e vou pegar fora. Jesus Cristo olhando para nós, irmão, como igreja, vou pegar assim, falar, peça para mais nada, o negócio aqui é pegar e jogar na terra, assim. Para que serve? Né? O sal, quando ele se torna insípido, irmãos, e não tem mais valor, aleluia, nos tempos antigos, nos tempos de hoje também, né? Eu creio que aonde tem neve, ele tem essa necessidade de estar ali para derreter a neve e para dar ali no chão uma certa aderência para que não esfregue. Então, para nada mais presta a não ser para isso. Então, para ser pisado
desprezado pelos homens. Então, irmãos, se nós, aleluia, não pregarmos o Evangelho, Jesus Cristo nos traz, uma alusão que se não pregarmos o Evangelho, vamos ser lançados fora e ser pisoteados pelos homens. Ou seja, irmãos, temos valor algum se não anunciarmos o reino de Jesus Cristo. Não temos valor algum se não anunciarmos a salvação, Tiago. Aleluia, que está proposta na mensagem da cruz, na mensagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, irmãos, aonde chegarmos, temos que ser notáveis. Não fala para você aparecer não, irmãos. Não fala para você colocar uma melancia no pescoço, chegar gritando, falar, ei, eu sou aqui pregador do Evangelho. Não precisa disso não, irmão. Se quiser também, não tem erro nenhum. Né? Tem muito pregador bom, evangelistas aí que está na rua assim, pregando, falando do amor de Cristo como missionários, irmãos, e falando do amor do Senhor e convertendo corações. Porque por mais que não tenha, talvez, no momento ali, irmãos, conversão, a palavra fica no coração e a pessoa recebe em um momento, ela se encontra com Cristo por ouvir a palavra uma vez. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, talvez, José, você de novo, no seu trabalho, tem um corpo de funcionário, você estiver lá no meio e não estiver pregando esse Evangelho, não está dando sabor às pessoas que te circunvizinham e falam, com José não dá para ficar. José tem que chegar no ambiente e deixar o ambiente bom. José tem que chegar no ambiente e colocar um ambiente saudável, onde todas as pessoas que estão ao redor falam, esse ambiente aqui é bom de ficar. Eu gosto de estar perto de José para trabalhar, eu gosto de estar perto de José para conversar, porque José, ele tem um chamariz, ele tem ali o tempero certinho, para nos dar sabor e nos querer deixar próximo. Né? As irmãs da mesma forma, irmãs, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que onde nos achegarmos, no trabalho, aleluia, no estudo, na família, irmãos, os nossos próximos têm que gostar de estar próximo da gente, porque, irmãos, temos dado bom sabor, bom tempero, né? Boa palavra, Jesus, boa conduta para aqueles que nos ouvem, irmãos, e sentir agrado disso. Todavia, irmãos, que ninguém queira olhar para a gente assim e falar, ixi, Everton, não quero chegar perto dele não. Dali, palavra azeda, é duro de engolir, duro de mastigar, duro de estar perto, sabe que é parafrasear, tá? Em nome de Jesus Cristo. Mas é difícil não engolir, né? É difícil não você sentir prazer de estar perto do Everton. Só exemplo, tá, Everton? Você sabe que todo mundo te ama, te ama demais. Tanto que quando nós saímos para conversar, hoje acho que foi o dia mais rápido, né? Hoje foi o dia mais rápido que eu peguei com o Everton. Falei, Everton, já durou aqui uns 10 minutos ainda para mais, né? Não durou isso? Não, mais ou menos. Hoje eu não levei muita trela para ele, porque senão eu estava trabalhando ele também, né? Se estava na trela, nós ficávamos mais tempo ali. Eu falei, hoje não, né? O dia nós senta e conversa. Um dia eu vou lá tomar um café na casa dele, em nome de Jesus Cristo, deixar ele fazer uma lasanha lá. Porque Trovão também imagina essa cozinha, tá ligado? Então, irmãos, nós temos que ser servos do Senhor operantes nesse quesito, meus velhos. Aleluia. As pessoas têm que se agradar em estar ao nosso derredor. Nós temos que chegar num ambiente, por mais que ele esteja um ambiente escasso, por mais que seja um ambiente, irmãos, que seja difícil, por mais que hoje, mas quando você pisar junto do teu pé lá, meu cara, você tem que mudar aquele lugar. O ambiente tem que criar um sentido de equilíbrio, um sentido de equidade, um sentido de boa coisa. Falou, ó, tem coisa boa por vir, agora já então chegou, né? Agora, aleluia, o alimento da palavra do Senhor viva vem. Por mesmo que você não abra a Bíblia para pregar o Evangelho, irmão. Mas eu falo que o pregador do Evangelho, ele se dá na boa educação, ele se dá nos bons atos, ele se dá na boa reverência diante da palavra do Senhor, irmão. Eu já falei isso aqui, um bom dia é pregação demais, irmão. É muita mensagem, né? Um boa tarde, você está bem? Um Deus te abençoe. Irmão, saudar a paz com todos que te apresentaram, irmão. Isso é uma coisa tão gloriosa, notável. Não pense que as pessoas não percebem. Louvado seja Deus. Isso é uma coisa que eu gosto, é de saudar pessoas, irmãos, que não são servos do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque eles vão achar estranho e vão pegar uma pulga atrás da orelha. Louvado seja Deus. E aí vai se abrir uma brecha, irmãos, com uma outra oportunidade, Brunão. Às vezes a gente falar do amor de Jesus Cristo. A gente falar, irmãos, da cruz que liberta, que redime. Aleluia. Serve e coloca no caminho do Senhor. Irmãos, toda brecha para o Evangelho aberto, irmão. Aleluia. É para se glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Nós temos que ser, aleluia, as pessoas que as pessoas sintam, aleluia, a vontade de se aproximar de nós, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, então. Em nome de Jesus Cristo, nós temos nos esforçar para isso, aleluia, e ser aquela boa pessoa, né? Aquela que parece com Cristo, aquelas pessoas que se envolvem, os nossos vizinhos, os nossos próximos, ter a confiança de nos aproximar, porque você, irmãos, exala, aleluia, o amor de Jesus Cristo, porque você exala, irmão, a boa obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmão, se nós formos insípidos, sem sabor, irmão, como é que a terra lá fora
fora, que precisa de mim e de você, ó Danilo, aleluia, vai se cortar, né? Ela vai falar, isso não passa para nada, então é jogado fora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, irmãos. Pensa no outro palavra que é muito forte. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Um paralelo forte que nos traz a dimensão, irmãos, da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a palavra, por profecias, várias vezes falaram que ia passar um momento, irmãos, que uma grande luz ia passar pelos confins da terra. Onde a palavra fala que alguns termos viviam em densa treva, viviam, irmãos, em grandes sombras, em grandes ataques do inimigo, mas eis que para se cumprir a promessa, Jesus Cristo desceu pelo caminho dos homens, aliás, trazendo ele uma grande luz. Louvado seja o nome do Senhor, a todos que viram e todos que não viram, irmãos, eram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmão, aliás, onde Jesus Cristo passava, ele deixava o seu rastro. Onde ele passava, ele deixava a luz que tocava o coração, que tocava a alma, que tocava o sentido das pessoas e trazia uma transformação. Louvado seja Deus por onde ele passava. E essa mesma luz, irmãos, Jesus Cristo disse que nós temos, né? E brilha sobre nós o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, que é uma luz, irmãos, que não se pode deixar oculta. Uma luz que não se pode deixar já escondida. Louvado seja o nome do Senhor, porque se deixar escondido, irmão, qual é o proveito? Louvado seja Deus, de você acender uma luz, minha irmã Gilza, e colocá-la debaixo de um cesto, né? Você acendeu uma vela de noite e falou, vou acender uma vela aqui, mas vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, né? Uma caixa, eu vou cobrir ela assim. Qual que é o proveito disso? Né? Vocês entenderam a paráfrase aí do negócio? Glória a Deus, aleluia. Qual que é o proveito de você, crente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra, cheio da promessa, cheio da unção do Espírito Santo, irmãos, e quando chega lá fora você fica escondido. Aleluia. Quando chega lá fora você não quer demonstrar ser servo. Quando chega lá fora você não quer demonstrar ser cristão. Quando chega lá fora você não quer chamar, aleluia, a responsabilidade do Evangelho para você falar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, se a gente chegar aqui dentro, ó, tem 4 paredes, uma parede meio aí na frente, né? Porque tem a porta que é gigante, mas temos 4 paredes. Ou seja, aqui vai ter proveito, irmãos, nós todos reunidos como somente aqui dentro. Se não sairmos para pregar o Evangelho lá fora, irmãos. Vim para cá, irmãos, eu sempre achei que era uma bênção. E é, irmão. Porque aqui nós nos edificamos, né? Aqui nós nos fortalecemos, aqui eu ouço o José falar e eu me edifico. Aqui eu ouço meu irmão ao se louvar, irmãos, eu me fortaleço. Aqui eu vejo meu irmão dando testemunho, irmãos, e isso edifica a minha fé e me traz, irmãos, uma notoriedade na palavra, um entendimento diferente, às vezes uma proporção que eu nunca tinha ouvido. Louvado seja Deus, irmãos. Eu já li a Bíblia, irmãos, às vezes em vários contextos, várias vezes, mas sempre que eu escuto alguém pregando, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto ainda. E isso, irmãos, por todas as vezes se repete. Louvado seja Deus, ou seja, aleluia. Eu já vi crianças pregar e trazer uma luz, uma Isabel, que eu nunca tinha reparado. Pela sinceridade do coração, eu li e não vi essa mensagem dentro daquele texto. Aí você vai lá e pega uma criança e fala, assim, assim e assim. Que maravilha. Glória a Deus. Quanta revelação do céu. Às vezes eu fico até bravo. Falei, Senhor, eu leio, estudo, oro, busco e não vejo a coisa tão clara assim na minha frente. Falei, Santo Deus de Israel. Mas lógico que é uma graça que eu olho, aprendi e vou levar para mim, onde quer que eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desta luz, irmãos, nós temos que transmitir para todos aqueles que nos ouvem. Então, a palavra diz aqui, irmãos, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, irmãos, você brilha, né? Você vai sair lá fora, irmão, você vai ser notado, porque você se veste como crente, você fala como crente, né? Você respira como crente, né? Onde você estiver, irmão, você vai ser transmitido a graça e o amor de Jesus Cristo, irmão, pela sua vida. Louvado seja Deus, porque se você está aqui e alimenta-se da palavra, ela vai brilhar em você ou não vai? Louvado seja Deus. Se temos, irmãos, dia e noite buscado no Senhor, orando, buscando, jejuando, jubilando com louvor diante do Pai, aleluia, irmãos, nós vamos ser revestidos desta graça, irmãos. Vamos brilhar aonde quer que for, vai ser notável, irmãos. Eu já contei aqui para os irmãos, que às vezes a gente está andando despretensiosamente no centro e de repente, Pai do Senhor, irmão. A glória. Olha, olha para
estou de calça jeans, estou de camiseta normal. O que foi que ele viu aí para saber que eu sou crente? Mas Pai do Senhor, irmão, aleluia, glória, louvado seja Deus, né? Às vezes o carro, pelo adesivo que tinha, agora quebrou o vidro, não tem mais adesivo lá atrás, né? Agora a pessoa não vai me discernir pelo carro mais, né? Porque antes já tinha adesivo escrito fé no meu carro, assim, né? No vidro de trás, né? Todavia, irmãos, ainda somos conhecidos, irmãos, pela graça do Evangelho, porque o parecer de Cristo não está só na vestimenta, está muito também no caráter, está no jeito de tratar, está no jeito de conduzir, está no jeito de tratar. E eu sempre, irmãos, aleluia, ando muito em proximidade com a minha família, né? Aonde eu estou andando com o Josi, irmãos, a gente tem muito costume de andar em mão dada até hoje. Eu ando para aqui, pego minha filha do lado da outra, do outro lado de Josi. A gente anda às vezes nós quatro mão dada, pensando que não, mano. Isso é um grande símbolo de família, de fraternidade. É um grande símbolo de cuidado na presença do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aleluia, as pessoas estão operando, vendo nisso, irmãos, sinais e prodígios do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, onde você estiver, você vai ser visto, vai ser reconhecido. Então, aonde você estiver, irmão, aleluia, você tem que continuar anunciando a palavra que salva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmão, você não deve se esconder de maneira alguma, irmão. Não tenha medo de falar do nome de Jesus Cristo, irmãos. Não tenha medo de falar que Jesus salva, que liberta. Se houver qualquer dúvida no teu coração, a palavra diz, irmãos, não temeis, porque o Espírito Santo lhe falará por vós, irmãos. O Espírito vai te conduzir, irmãos, a palavra, ao entendimento, a algo glorioso e notável, um testemunho, irmãos, para que edifique a pessoa que te ouve no Evangelho e na graça. Louvado seja Deus. Tem vezes, irmãos, que eu fui tomando a conduta do Espírito, achando que eu estava bem abafando, né? E estava fugindo, daqui a pouco volta para o Evangelho de novo, volta para a palavra, e a palavra vai nos levando. Tem horas que a gente passa quantas horas, né? E tem pessoas, irmão, que eu passo horas, tarde, assim, conversando, a mãe de Jesus Cristo falando, e bendizendo e exaltando. Glória a Deus. E assim, irmãos, a glória do Senhor vai manifestando, aliás, Antônio, em todos que nos ouvem. Louvado seja Deus. Por isso que o crente tem que falar mesmo. Tem que falar, tem que abrir a boca, irmão. Onde você chegar, tem que falar paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem de paz com todos, e a santificação, né? Dá mesmo, né? Prata no céu, né? Glória, né? Usa uns bordão famosos aí, que discerne bem, né? E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Em qualquer lugar que nós estamos, grita, é berro, é glória, louvado seja o Jesus Cristo. Tem que ser assim. As pessoas têm que ser notadas. Nós temos que, vamos nos notar, irmãos, pelo exemplar do Espírito Santo de Deus em nós, né? E nós vamos ser vistos, irmãos, né? Para que possamos edificar pessoas, né? Que nos acompanham, que nos seguem, que nos veem, aleluia, para edificar as pessoas, Jesus. Porque pelo nosso trabalhar, pelo nosso bom intento, irmãos, pensa que não, somos testemunho para muita gente. Né? Às vezes não precisamos nem abrir a boca para pregar o Evangelho, irmãos, se estivermos vivendo, aleluia, como um cristão verdadeiro. Muito melhor é pregar, logicamente. Né? Falar do amor de Jesus Cristo. Né? Onde você sentar, irmãos, você vontade de às vezes parar num lugar assim, eu fico de vez em quando, né? As pessoas que circunvizinham a gente, que para perto, né? E conversa, vai falando do amor de Jesus Cristo. E a glória vai dominando e o nome de Jesus vai ser exaltado. Nós temos que ter esse tipo de experiência, irmãos, em nossa vida. Né? Não andar por aí, irmãos, carrancudo, andar por aí de cara feia. Nós temos que andar aí, irmão, sorrindo. Glória a Deus. Dando glória no nome do Senhor. Escancarar o sorrisão, irmão, vamos para cima. Louvado seja Deus. Exaltando o nome de Deus. Por mais que tenha tudo difícil, irmão. Dê glória a Deus. Porque o Senhor vai fazer o melhor, irmãos, por quanto nós fazemos o melhor para a glória dele. Pelo intento dele, pela glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não se acende candeia e se coloca debaixo do alqueire. Né? Ou seja, não vai se acender uma lanterna e colocar ela escondidinha lá, porque ninguém vai ver. Então a importância sua, José, aqui dentro nós temos que ter notoriedade. Né? A mensagem que aqui é explanada, não tem total importância. Não estou falando que não é importante você estar aqui, porque é importante, senhor. Mas mais importante é fazer essa luz brilhar lá fora. Glória a Deus. Nossa, se você olhar para trás aqui agora, o que você está enxergando lá, irmão? Olha para trás todo mundo aí. O que vocês estão enxergando lá? Tudo escuro, irmão. Mas sabe que lá você vai ser notado, porque você vai ser luz. Glória a Deus. Deus. A transitoriedade da palavra é essa. Aleluia. Lá fora, irmãos, tudo é treva. Lá fora, corações estão tenebrosos, irmão, porque tem se entregado à lascívia, ao pecado, à ira, à prostituição, a todo tipo de droga, irmão. E às vezes muitos estão com o coração encharcados, né? Como diz assim, de lodo, a qual precisam da palavra que você transmite para edificar a vida de cada um deles, irmão, no nome do Salvador Jesus Cristo. Então, você tem que ser instrumento, irmão. Não é só escondido aqui dentro, mas é ir lá fora e falar de Jesus.
Ir lá fora e anunciar o Salvador, ir lá fora e falar que Jesus salva, cura, liberta. Uma mensagem simplesíssima que Jesus Cristo pregou no poço, né? Olha, mulher, né? Se você soubesse quem te pedir água, Louvado seja Deus. eu te daria uma água, você nunca mais ia ter sede. Olha que mensagem, né? Então, em tudo, irmãos, tem mensagem. Aleluia. Em tudo você tem evangelho para proclamar, para bem dizer e para exaltar o nome do Senhor. E dali uma cidade inteira, irmã Luísa, louvado seja o nome do Senhor, foi edificada por aquela mulher. Jesus pregou e ela pregou por todos. Falou, ó, ali o profeta está ali, o Messias chegou. E ela começou a anunciar o reino do Senhor e a salvação. Essa é uma proposta, irmãos, que não era mais só para os judeus, mas também ali para o povo de Samaria, para o povo que, aleluia, estava descreditado, irmãos, da promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós não devemos ficar só escondidos, mas, irmãos, dar a luz a todos que nos circunvizinham. Mas aqui dentro, irmão, pensa. Mas lá fora, é mais bênção ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Lá fora nós vamos edificar pessoas que precisam. Imagina se nós saíssemos daqui, irmão. Nós estamos aqui hoje. Deixa eu ver aqui, estava aqui o livro. Né? Vamos estar aqui ainda, dar umas 30 pessoas aqui hoje. Irmão. Imagina aqui de 30 pessoas, quem sai de 2 em 2 pregando o Evangelho. Quantas pessoas a gente não chega em uma hora, irmão? Né? Quantas almas vamos ser alcançadas, irmão, se sairmos de 2 em 2 pregando o nome do Senhor? Mas temos feito tal? Temos dado lugar, irmãos, para o Espírito Santo de Deus trabalhar e operar em nosso meio? Ou temos somente ficado tranquilinho? Vou esperar a oportunidade de chegar aqui na minha porta, dentro da minha casa, escondidinho dentro do meu quarto. Fala, vê se alguém vem aqui para me pregar o Evangelho. Fala, Jesus. Aí talvez tem que colocar a cara lá fora, irmão. Glória a Deus. Sair debaixo do alqueire, né? Sair, Gabriel, aleluia, para fora para anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer, irmãos, o significado do nome igreja. Aleluia, ser chamado para fora, para anunciar o nome do Senhor, para anunciar as mãos do Cordeiro, para anunciar a salvação proposta, irmãos. É necessário lá fora buscar. Nem sempre quem está lá fora vai chegar aqui despropositalmente. Eu, para me chegar aqui, irmãos, tiveram que me buscar em casa. Quase que me trouxeram de carrinho de mão para cá, né? Louvado seja Deus. Lógico que isso é parafrasear, mas, irmão, foram me buscar na minha casa. Bateram na porta, irmão, maravilha. Chegou um dia, 2 dias, falei, tá bom, eu vou lá um dia. Vim até hoje não sai mais, irmão. Então, ou seja, começou da maneira, irmão, mais simples, né? Buscaram na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos que fazer o mesmo que foi feito por nós, irmãos. Ir, agora, lançar, irmãos, a rede. Porque, irmãos, há muitos perdidos lá fora. Não são poucos não, José. Se você colocar a média do Guaraú, e quantas igrejas tem no Guaraú, irmãos? Quantas pessoas servem ao Senhor para o que tem de morador aí no Guaraú, Guilherme? Se você for colocar aí, não tem 10% de morador no Guaraú que serve a Deus, ou seja, tem umas 90% aí de pessoas aí, irmão, para se pregar o Evangelho, verdade, sem dar briga, sem dar dissensão, sem dar contenda. Louvado seja Deus. Se cada um pregar, irmão, no seu quadrado, no seu canto, já está bom demais. Mas estamos pregando? Ou estamos deixando? Né? Vamos lá, vamos seguir, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 16, irmãos. Louvado seja Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, é necessário mostrar as boas obras, né? Não para se vangloriar, irmãos, mas para que o povo lá fora veja que você é crente, que você serve, que você é luz, que você ora, que você dá lugar, que você, irmãos, pode ser representante do céu na terra. E é isso. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, irmão. Nós recebemos do céu algo que na terra ninguém tem, porque o Espírito Santo ele foi dado somente a nós, irmãos. O próprio Evangelho de João fala, louvado seja Deus, que o mundo não pode receber. É verdade. Quem está no mundo não recebe o Evangelho, não recebe o Espírito Santo de Deus, não recebe o Consolador, mas ele habita em vós para que você chegue no outro. Glória a assim, Deus. Irmão, a gente tem que prosperar esse Evangelho, irmão. A gente tem que apregoar o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, em toda a oportunidade, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um coração que temos feito muitíssimo pouco, irmãos. E eu considero que até eu mesmo faço pouco, porque eu acabo não saindo tanto de casa, né? Mas o pouco que eu tento fazer por esforço, irmão, é chegar em alguém e falar bom dia. Deus abençoe. A paz do Senhor. Isso, irmão, vai trazendo a mudança, a autoridade, e o nome do Senhor vai ser exaltado, irmão. E imagina se a gente se esforçar para fazer isso. Né? Próxima semana, esse domingo agora, irmão. Né? Eu sei que foi feito um trabalho, uma montagem de trabalho no domingo, mas o mau tempo dificultou, né?
Então teve a influência do clima, porque não deixou o povo sair no evangelismo, na pregação, nos cultos, nos lares. Louvado seja Deus. Mas domingo que vem eu vou tentar repetir a dose. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer um culto evangelístico para que a gente saia por aí, Jesus. Venha para cá para a consagração de manhã, saia para pregar o nome de Jesus Cristo na rua, de 2 em 2, 3 em 3, né? E o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Mas para essa hora, irmão, é melhor estar todos juntos aqui, fazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo valer, né? Pega Heraldão aí com violão e sai cantando louvor, dá o violão na mão, sai por aí cantando, falando hinos, cânticos, salmos, e falando do amor de Jesus Cristo na rua, irmão. E o nome do Senhor vai ser exaltado. E tudo isso, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Vamos lá? Versículo 17. Glória a Deus. Mais uma unidade. É bom. Glória a Deus. Vocês não estão falando muito? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O cumprimento e a lei dos profetas. Olha aí o que Jesus Cristo ensinou, irmãos. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um dos menores mandamentos, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aí, irmãos. Jesus Cristo estava ensinando acerca do sal, acerca, aleluias, da luz, acerca da religiosidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E se às vezes plantamos muito em nosso coração regra, doutrina, muita prática, muito estar aqui, o que estamos fazendo? Religiosidade, irmãos. E sabemos que isso não agradou a Jesus Cristo, porque, aleluia, os escribas, os fariseus não tinham de tudo isso. Muita regra, muita prática, muito dogma, muito detalhezinho, irmãos. E deixaram o que de lado? A parábola do bom samaritano, irmãos. Acho que é a melhor parábola que tem na Bíblia, Everton. Aleluia, porque Jesus Cristo ensina, né? Porque o mandamento, irmãos, a se cumprir era bom. Louvado seja Deus. Paulo falou isso, né? O ser humano é ruim. Agora, o mandamento ele era bom. A quem cumprisse o mandamento de verdade à risca, porra, pensa na coisa, tanto que Cristo veio cumprir o mandamento, que Cristo foi na terra. Cristo foi bom. Louvado seja, ainda que ele mesmo disse, não me chama bom, porque bom é Deus. Mas ele foi bom porque ele cumpriu o mandamento. E se você cumpre o que estava no mandamento, tranquilo. Mas quem conseguiu cumprir? Porque as pessoas... Então, irmãos, aleluia, aqueles que estiveram naquele tempo com muita tradição, muito, aleluia, enfeite, muita coisa, e estavam deixando de lado o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. É verdade. Estavam amando mais os afazeres, mais as suas tradições, os seus costumes, as suas obras, os seus feitios. Estavam mais preocupados com nada gravado. Se a lente do óculos estava brilhando, se a Bíblia estava novinha, se o sapato estava encerado. Isso, irmãos, é tratado por muita religiosidade, às vezes, muita vaidade. E Jesus Cristo não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com alma, com vida. Louvado seja Deus. O que ele disse lá em Mateus capítulo 9, irmãos? Louvado seja Deus. Foi tema da nossa festividade, eu estava vendo umas fotos, irmão. Né? No nosso 17º aniversário aqui, eu estava vendo a placa daquela festividade que diz assim: não precisam de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Vai lá e aprender o que significa misericórdia, eu quero. E não sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor, porque os profetas já vinham anunciando, irmãos, naqueles tempos, né? Ó, suas oblações, seus sacrifícios, né? Suas ofertas no altar, não está falando mais nada diante do Senhor. O Senhor tem rejeitado tudo isso aí porque vocês estão com o coração dobre, corrompido, estão com o coração inchados no pecado, na concupiscência, no ego inflado, um achando melhor que o outro, superioridade, riqueza. Ah, minha oferta é a maior, minha oferta lançada lá é a maior. Eu vou contar para todo mundo quanto que eu dei de oferta. Quando Jesus Cristo pegou uma simples mulherzinha que pegou e falou, perguntou para o pedido, pessoal, quem foi que deu a melhor oferta aí, você sabe? Porque, irmãos, os fariseus colocavam na salva, ó,
Só faltava, acho que, pegar aqui. Deixa eu contar quantas notas azul tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aqui? Tá vendo, mano? Olha a minha oferta aqui, ó. Aí vem outro fulano. Aí vem a mulherzinha, irmãos, pega as suas moedinhas contadas, né? Tudo que ela tinha e colocou dentro da sala. Né? Ou seja, irmãos, ela deu do seu melhor, do seu intento, do seu coração, da sua alma, da sua necessidade do Senhor. Louvado seja Deus. E o que Jesus Cristo queria repelir, irmãos, é que nós pudéssemos adorar Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, que naquele tempo não estava ocorrendo mais, irmãos, porque as pessoas queriam mais desaparecer. As pessoas queriam mais, irmãos, falaram, ó, eu estou aqui, ó. Hoje eu não falo, hoje eu venho, hoje você não vê minha roupa, hoje você não vê o carro, hoje você não vê o sapato, hoje você não vê, né, a palavra que eu vou pregar, viu? Misericórdia. Os dias de hoje não está assim, não? Homens amantes de si mesmos, cheios de idolatria por si próprio, cheios de egocentrismo. Louvado seja Deus. Se você for olhar para mim, irmão, eu não aguento mais, irmão. Verdade, né? Ver vídeos de pregadores nos como é que fala? Só os cortes que fala de pedacinhos de vídeo, irmão. Eu não aguento mais desses negócios, irmão. Você não vê a base do evangelho, a base da palavra pregada, você só pega um pedacinho. É igual você pegar aqui minha 1 hora de ensino aqui e pegar uma parte que eu falei bonito e José falar, pá! Vai estourar, vai ter um monte de visualização, mas o contexto da mensagem que a gente não sabe o que ele estava falando antes, né? Então tem muita gente, irmãos, criando para si dogma, criando para si doutores e falar, ó, vou falar nomes, tá? Né? Porque tem muita gente que ama, Eliseu Rodrigues, né? O pregador lá, aquele que é pequenininho, igual José, né? O prega irmão doido. Tem muita gente que ama, irmãos, Gil Trovão, tem muita gente que ama, irmãos, Gil Mafiusa, tem muita gente que ama grandes pregadores, irmão, né? Mas e aí a vida deles, vocês estão sabendo? O que está acontecendo por trás? Né? Por trás das câmeras, por trás dos flashes, por trás, irmão, do ministério deles. Ou você sabe que esses caras, a maioria deles não tem ministério. Eles são apenas, né, pregadores por aí. Não param em igreja fixa. Não aceitam receber ordem de pastores. Não aceitam ter um dirigente sobre si. Ou seja, eles se dirigem só falando, eu sou suficiente, eu sou igreja, eu sou tal. Tem muitos que estão assim, irmãos. Então não se enganem, porque por trás de muito Jesus Cristo nos ensinou, né? Vigiar. Né? Muitos estão aí, irmãos, como pastores, mas são, na verdade, Gabriel, falsos. Né? Lobos devoradores que estão chegando no meio dos cordéis de ovelhas, né? E falando seus dogmas, né? Com muito conhecimento na palavra. Esses irmãos têm. Vamos pegar aí, sabendo nada. Juntar eu, José, Everton, que todo mundo, gente que não sabe nada. Vou debater com um cara desse daí, irmão, na teologia. Você sai pra casa, se duvidar, pelado, irmão. Né? O cara te destrinchar todinho a palavra. Você não debate, porque ele tem conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que Jesus Cristo quer, irmão. Jesus Cristo quer, irmãos, almas por Ele. Ele quer pessoas que vão adiante do Evangelho para levantar aquele que está lá, irmãos, caído na calçada. Jesus quer, irmãos, que você vá e ore para os enfermos. Jesus quer que você vá lá e visite as viúvas. É o Evangelho que está proposto para nós ali nos dias de hoje, José. Então, Guaraú, a seara é grandíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, apesar de ser grandíssimo, se a gente pegar um dia o Guaraú, a gente evangeliza o Guaraú inteiro, irmão. Né? E pode ganhar alma, pode ter resultado, ainda que não tenha, irmão. Nós temos que continuar pregando o Evangelho, a semente da verdade. Porque a palavra da semeadura é essa, irmãos. Né? Talvez, Everton, a palavra pregada por você, acho que assim foi, se eu não me engano, sua vida, né? Foi pregada lá na sua meninice, né? Passou pelos tempos difíceis, irmão. Quando teve a liberdade, irmão, o que ele fez? Eu me lembro do primeiro dia que ele veio aqui na festividade da igreja aqui, irmão. Né? Eu encostei perto desse cabo aqui na festividade, faz o que, Everton? Uns 4, 5 anos atrás? Né? Eu lembro que eu falei para sua irmã estava fazendo parte dos jovens na época. Falei, ó, vai lá e dá um abraço à sua irmã, menino. Ela foi, ela não aguentou, tanto que esse cara tremia e chorava na frente de Deus. Leva ele para frente. Se não me engano, foi isso que aconteceu, tá? Ela pegou e levou ele para frente, irmão. E ele aceitou e dali nunca mais pisou fora. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a palavra requer, irmão. Louvado seja Deus. Não é uma pregação excelente, José. Não é a evolução melhor do louvor. Isso é tudo pífio diante do Senhor. Queremos é simplicidade. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lógico que temos que ter o preparo, irmãos.
né, para vir oferecer louvor ao Senhor, irmão. Banda Kadosh, eu sei quantas horas eles gastam, né, dedilhando acordes, treinando notas, né. Irmãos, eu tentei também, não aprendi quase nada. Aprendi um pouquinho, né, gente? Ainda que ele me zoou um pouquinho dos louvores que eu aprendi, ele fica tirando onda comigo, né. Vou arrumar outro professor. Valdão, faz tempo que você não vai lá em casa, né? Vamos lá jantar com o cara, você ensinar mais um pouquinho. Porque o Genilson não quer mais não. O Genilson vai comer lá, cara. Ele só quer lá comer, não quer mais ensinar não. Mas, irmãos, o que Jesus Cristo queria dizer, irmãos, aleluia, segundo esse texto, ele não veio para destruir nada, ele veio para cumprir. Ele falou, ó, nada vai ser tirado mas enquanto não for tudo cumprir. Ele veio cumprir, estabeleceu a nova, aleluia, dispensação, a graça do Evangelho. E ele falou, irmãos, né, aleluia, qualquer coisa que violar qualquer mandamento e não cumprir, irmão, vai ser posto como menor no reino do céu. Mas quando ele cumpri-los e ensinar, ou seja, pregar e viver, irmãos, esse vai ser diante do Senhor o maior do reino do céu, José. Então a gente tem que pregar e viver esse Evangelho. Pregar, irmãos, e não ser como os hipócritas, que eram naqueles tempos, porque a palavra fala que eles amontoavam fardo sobre os outros, e eles mesmo não queriam carregar um fenozinho de fardo. Mas eles queriam falar, ó, Everton, você tem que carregar isso aqui, viu? Eu estou todo errado na minha vida, mas você tem que andar certo. Eu estou todo. Você, ó, você não pode pisar fora da linha aqui, hein? Anda direito, carrega isso aqui, carrega o meu fardo também, né? E aí está certinho. Então é isso que Jesus Cristo veio, deu na moinha dos irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Então o Evangelho do Senhor, Jesus Cristo fala, irmãos, eu não vim, aleluia, para abrogar, mas eu vim para cumprir. Ó, versículo 20, eu vos digo que se a vossa justiça, irmãos, se a vossa razão, se a vossa ética, irmãos, aliás, não for maior do que a dos tradicionalistas, do que, aliás, dos fariseus, do que tudo isso, irmãos, de maneira alguma vão entrar no reino dos céus. Aleluia. Eu já falei, irmãos, que não é fácil o reino dos céus, não, olha só. Não vai ser fácil chegar diante do Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, a palavra você fala, quantos dirão naquele dia? Jesus, eu preguei, eu sarei, eu salvei, eu curei no teu nome. Jesus Cristo vai dizer para muitos: afastai, apartai de mim, porque eu não vos conheço, vós praticais iniquidade. Então, irmãos, se eu prego, tenho dom, e pratico iniquidade, qual é o valor diante do Senhor Jesus Cristo? Algum tem? Não, irmãos, é hipocrisia. Louvado seja Deus. Por isso que eu tenho que viver primeiro, para depois apregoar. Primeiro eu preciso praticar, para depois, então, irmãos, nós somos sal, nós temos que ser, nós somos luz, nós temos que ser e manifestar a graça do Senhor Jesus. Então, aonde a gente chegar, ó, o bicho que foi dito aos antigos, versículo 21, irmãos. Glória a Jesus. Uma autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o nosso entendimento ele tem que ser superior, irmãos, a isso. Sabe que a obra do Senhor ela requer, irmão, sacrifício mesmo. Ela requer suor, ela requer lágrimas, ela requer, irmãos, às vezes experiência na nossa vida, e às vezes para gerar experiência vai vir tribulação. Não é isso aí que Tiago fala lá na sua epístola, né? Aleluia, deixa eu me lembrar aqui, irmãos, mas fala que a experiência, vou abrir, não vou errar, porque eu gosto muito daquele versículo, né? Tiago, capítulo 1 ainda, acho que versículo 6 ou 7. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Meu aleluia. irmão, tem grande gozo quando caídes em tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, não esqueci que não. Jesus. Glória a Jesus. Me ajuda aí, irmão. Você sabe qual que é esse versículo que eu estou falando, né? Pega o Everton aí. Pega o Everton aí, Gil. Eu acho esse versículo. É um versículo que fala assim, que a tentação produz, né, a tribulação produz a paciência, a paciência produz a esperança. Louvado seja o Senhor. Esperança, né? Experiência, e a experiência produz a esperança. Sabe por quê? Depois você só achar esse versículo. Romanos 5. Romanos 5, é mesmo aí. Qual é o versículo aí?
Louvado seja Deus. Romanos, a justificação pela fé, é isso mesmo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, sabemos que a palavra do Senhor produz isso em nosso meio, em nossas vidas, irmãos. Então, temos que nos comprometer, irmão. Louvado seja Deus. E saber que nós devemos ser mais vivenciados do que isso. Né? Mas viver o Evangelho, praticá-lo, colocá-lo em obra, irmãos, a fazer, a visitar, a ter cuidado uns dos outros, irmãos, da nossa casa, da nossa família. Vamos lá, 21. Visto que foi dito, aleluia, aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, a palavra, aleluia, ela afrouxa em alguns pontos, mas em alguns pontos ela aperta um pouquinho mais. Aleluia. Né? Porque, irmãos, o matar, né, dentro da lei era apenas o ato de você pegar alguém e colocou ele na fossa, né? Matou, né? Homicida. Né? Mas os dias de hoje é muito pior. Se eu pego e falo uma palavra que magoa o coração de José, e por causa da minha palavra José deixa de adorar Cristo, isso é homicídio da mesma maneira para o Senhor Jesus Cristo. Né? Então eu serei réu do fogo do inferno se eu fizer o tal. Por isso que a nossa vida tem que ser temperada, irmão. Né? Uma fonte não pode jorrar de maneira alguma duas águas. É verdade. A fonte ela tem que ser plena de entendimento. Aleluia! Plena da palavra, plena de salvação, para que o nome do Senhor seja exaltado e não corramos o risco, irmão, de encolerizar um dos nossos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A gente fala muito, irmãos, eu falo muito. Né? Louvado seja Deus. Né? Temos muita oportunidade de estar falando e talvez há riscos. Né? Porém, se assim que a gente se encolariza com alguém, a gente tem que ir lá e consertar. Louvado seja o nome do Senhor. Tentar lembrar, para meu Deus, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito assim, irmão. Eu vejo que o irmão está me se desviando do meu valor. Está tudo bem comigo? Eu fiz alguma coisa, te chateei, pisei no seu carro, falei uma palavra que te ofendeu. Então, a gente tenta, irmãos, né? Quando a gente tem a percepção, né? O Espírito Santo mostra, a gente vai lá e tenta ter esse cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, para que, irmãos, não se perca a minha vida e muito menos a do irmão, eles que tenham ouvido e se acometido da palavra que eu disser. Louvado seja Deus. Mas então, irmãos, homicida, dentro da palavra, qualquer que sem motivo, irmãos, amaldiçoar alguém, né? Levar ele à ira, levar ele à cólera, aleluia, irmãos, vai ser chamado de réu do fogo do inferno, porque, irmãos, matamos espiritualmente alguém, e isso, irmãos, pode ser fácil, com qualquer ato nosso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei, já também está me perguntando de José uma vez, né? Eu tinha que falar responder por José uma vez. Teve um irmão, não é nem daqui, falou: irmão, o José, será que ele lembra de mim? Conhece? Ele falou, passou por José um dia, gritou, José não viu. Gritou de novo, José não. Eu falei: irmão, José é cego, velho. José é cego. O José, se tiver 3 metros, ele te enxerga. Falei: José não vai. Você estava dentro do carro, ele estava passando, ele estava com o som ligado. Né? Falei: ele não ia te ouvir mesmo com o som ligado. E para ver, piorou. Né? Porque eu falei: eu te peço perdão por José, porque o José não te enxergou mesmo, com certeza. Fora do carro, né? Tem hora que eu passo pelo José assim, ó, no outro lado da rua, ele fica olhando assim, ó. Será que ele não é? Aí quando vai chegando perto, ele tem uma percepção. Né? Então, se você passar na frente do José de uma roupa diferente, de um carro diferente, ele não vai saber que é você, irmão. Tem esse risco aí. Então, irmão, se você já viu o José fazendo isso, irmão, sabe que ele tem esse problema de vista, viu? Ele enxerga. Talvez, irmãos, eu sou distraído, irmão. Talvez você está falando comigo aqui, posso usar o meu bolsinho aqui. Às vezes você está falando comigo alguma coisa. Só que alguém chamou minha atenção lá no fundo, lá. Eu estou aqui, ó. Olhando aqui o que o Leandro está falando comigo lá embaixo, lá, e distrair com você. Talvez você pode se chatear comigo porque eu deixei de dar ouvido para ela. Isso acontece comigo o tempo todo, para quem sabe, né, irmão? Eu estou aqui ouvindo, mas não estou ouvindo nada por aqui. Eu estou ouvindo o que está lá do outro lado, tá? Então eu sou muito distraído às vezes pelos pontos. Tem um delegado amigo meu que me zoa tanto, irmãos, né? Por causa da minha distração, que tem hora que ele está conversando comigo e fala: vou repetir do dia, porque você não ouviu nada. Então tem hora que você tem que repetir, irmãos, coisas para mim, porque eu bato e esqueci. Quantas vezes vocês viram aqui no final do culto perguntando que dia que é hoje? Vocês pensam que é brincadeira? Às vezes é sério isso. Meu Deus. É coisa Eu faço isso. Então, irmão, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão terá réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, né? Ofender a seu irmão, aquele tempo seria réu de sinédrio, né? E qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, qualquer ofensa, irmão, que a gente praticar, a gente está correndo um risco tremendo, irmãos.
Eu já falei aqui, irmãos, que a nossa salvação ela é ganha num piscar de olho, mas é perdida no estalar de dedo. Né? A nossa salvação, ela pode ser perdida num instante se a gente não estiver vigilante no Senhor. Porque, irmão, se eu maldisser qualquer por um segundo, juntei com o irmão para fazer inimizade, irmão, perdi a salvação. Se eu não pedir perdão para o Senhor na hora, irmão, né? Se eu causar uma intriga, se eu causar uma dissensão, irmãos, oxalá que o Senhor tenha tempo de perdoar e nós lançarmos diante dele, reconhecendo a nossa vida, né? Porque miseráveis que somos, e o Senhor pode, irmãos, assim tudo nos abençoar e abonar com tua graça. Louvado seja Deus. Ó, versículo 23, irmãos, é um dos versículos também que eu mais gosto na Bíblia, porque se trouxeres a tua oferta no altar, e lembrares que do teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua Glória a Deus, oferta. aleluia. Isso aqui, irmãos, Santo Deus. que a gente entenda do Velho Testamento, os dias que eram bíblicos, onde você ia diante do sacerdote, levar a sua oferta de paz, sua oferta de perdão, né? Porque os irmãos já leram o livro do Levítico, é um livro dificílimo de compreender. Glória a Deus. Mas lá vai falar a respeito de cada tipo de oferta para cada tipo de delito que você pratica. Então, talvez, se você brigou com sua mulher em casa, Jefferson, você vai ter que ir lá no sacerdote, falar, pedir perdão para ela, resolvi com ela. Eu vou ter que ir lá diante do sacerdote, ó, essa aqui é minha oferta. Né? Receba ela aí. Né? Olha a mim por Deus, olha Deus por mim, porque eu não posso orar, eu tenho que orar o sacerdote. Ele era o intercessor naquele tempo. Então, ele levava a oferta. Agora, se eu falar, vou levar lá a minha oferta, mas eu não vou consertar com minha mulher. Vou deixar aqui. Eita, ó. Essa oferta vai ser recebida? De maneira alguma. Primeiro vai lá, conserta. Isso Glória aqui, irmãos, no contexto casual, né? No dia a dia nosso, isso com o nosso amigo, com o nosso irmão, qualquer fazenda, se você vir aqui para os nossos dias de hoje, então. Se você vir aqui, eu vou louvar o Senhor hoje. Né? Eu vou cantar. Vou ter a oportunidade aqui e vou louvar o louvor 15 da água. Né? Bom, você acha que o Senhor vai receber a minha oferta se eu estiver em intriga com minha esposa? Se eu estiver, irmãos, tendo ofendido algum amigo, irmão, você acha que o meu louvor vai subir diante do céu? Ou vai ser somente aquilo? Né? Vai ser somente aqui, para que nós o ouçamos. Mas o Senhor não tem recebido. Se eu não vir diante do Pai, glória a Deus, diante do meu irmão, falar, José, se eu pisei no seu sapato aquele dia, né, e ele caiu, rasgou a sola, você ficou chateado comigo, me perdoe, José. Amém, mano, você me perdoa. Agora eu vou louvar o nome do Senhor. glória a Deus, Agora eu vou colocar meu pé diante do Senhor, Senhor. Receba o meu louvor, a honra, a glória e a adoração. É isso que temos que fazer nos dias de hoje, irmão, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? A Bíblia, irmãos, ela narra diversos fatos nos colocando por examinação, para que nós possamos, nos consertar diante do Senhor Jesus Cristo, para oferecer a Ele louvor, para participar do culto, participar do momento de adoração ao Senhor. É necessário estar com a vida diante do altar, né? Estar com a vida, irmãos, corrigidinha, né? Louvado seja Deus. Então é necessário a gente conciliar depressa a nossa vida. A gente, às vezes, converter o nosso caminho e colocar em paz todas as pessoas que podem estar ofensas conosco, irmão. Né? Colocar em ordem, fala, liga, pergunta, deixa o ambiente em paz para que você tenha liberdade de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo e não perseverando, não morramos na fé, irmãos. Não vemos perecer no caminho que estamos seguindo. Porque, irmão, se não houver tempo, ó, escuta aqui, ó. Concilia depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Né? Nos dias o negócio era mais rígido ali. Né? E, ó, meu irmão me ofendeu, me chamou de louco. Né? Prende ele. Ele era preso, irmão. Você não viu lá o negócio da dívida lá, que tinha lá o juiz? Né? É o juiz? Juiz Nico? Não é juiz Nico. O servo. Uma das parábolas de Jesus Cristo, para falar do servo, falou, você me deve, né? Então você vai ser preso até que você me pague. Né? Ou seja, se você fizesse uma denúncia contra uma pessoa, a pessoa ia ser presa, né? E até que se consertasse o feito, para ser liberto. As pessoas eram presas e esquecidas ao léu, né? Para que se consertasse, você não ia ter condição de consertar a situação. Porque às vezes é muita coisa para que você possa ocorrer. Nos dias de hoje, irmãos, é necessário a gente consertar o mais depressa possível para que não tenhamos impedimento às nossas orações diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, para que não aconteça isso, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial e te encerre na prisão, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil.
ouvistes, né? Eu vou para isso aí. Então, irmãos, a nossa vida tem que estar em concílio com a palavra de prece, irmãos. Glória a Deus. Andando em concernência com a palavra, com o Evangelho, com a palavra que sara, que cura, que ressuscita, irmãos, as pessoas, para que nós possamos curar, né? Precisamos estar curados. Para que nós possamos pregar, nós precisamos estar convertidos no Senhor, para que nós possamos andar como é lícito no Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas, tendo a autoridade de Jesus Cristo, irmão. Quando falarmos do amor de Deus, irmão, estamos com a vida no lugar. Aleluia. E exaltando o nome Glória a do Senhor Deus. Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus santo, aleluia. Olha, deixa eu só pegar aqui. Onde que eu falei, vai? Certo. Vou marcar o versículo para você continuar. Ouviste o que foi dito nos antigos? Versículo 27. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, mas é melhor do que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, a mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, né? Também foi dito: qualquer que deixar a tua mulher, ele deve cair de si. Vamos voltar para a parte que nós estamos aqui, grifado. Né? Então, irmãos, a Bíblia fala acerca que antigamente, para ser pego no ato do adultério, precisaria, né, de certa vista. Né? Aleluia, precisava ser o ato do adultério conciliado. Para os dias que Jesus Cristo lançou, irmãos, ficou muito mais difícil, Antônio. Né? Se eu vi, irmãos, uma bela moça e intentei no coração ter ela para mim, a palavra do Senhor fala que eu já cometi adultério. Se eu vi uma mulher e intentei no coração qualquer maldade, eu já me prostituí, já adulterei com ela, eu não sem ter percebido. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, irmãos, nos dias de hoje é muito mais difícil, aleluia, você seguir sendo servo do Senhor, aleluia, porque sabemos que a maldade está, irmãos, em todos os lugares do mundo. Nós temos que ser servos do Senhor, diferenciados. Louvado seja o nome do Senhor, porque pela palavra, aleluia, nós somos libertos, irmão. Porque pela palavra nós somos, aleluia, fortalecidos no Senhor. Então, irmãos, qualquer que cobiça, né, algo que não é teu, é adúltero. Qualquer que quer algo que é do outro, aleluia, está desejando que não é teu, é ladrão, é salteador, quer algo que não é teu. Então, irmão, a gente tem que vigiar em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmão, se o olho te faz escandalizar, arranca. É dura a palavra de Jesus Cristo. Lógico que, parafraseando para os nossos dias, irmão, se o lugar que você vai, trovão, te faz pecar, não vá mais. Simples. Se o lugar que você pisa, te faz pecar contra Cristo, não vá mais. Se o lugar, irmãos, ele faz mal para você, afasta dele, até que você tenha estrutura para chegar lá e apregoar o nome do Senhor, falar, irmão, de Jesus Cristo. Né? Acerca dos escarnecedores, irmãos, eu me afastei por muito tempo de muita coisa, irmão. Porque eu sabia que eu não tinha identificação ainda para pregar para ninguém lá fora. Então, meu irmão, eu me recolhi, me afastei, falou, não andei com ninguém. Meus primos, minha família, eu me afastei. Minha tia dela está aqui como testemunha. Por quantos anos eu não me afastei da família, irmãos? Né? Porque eu falava, não vou lá. Porque se eu for lá, o povo vai estar bebendo, eu vou ficar bravo, vou querer pregar, ninguém vai querer me ouvir, eu vou querer falar de Jesus. Eu falei, não vou. Por uns 3, 4 anos seguidos, eu não fui passar nem Natal com a minha família, irmãos. Né? Passei trancadinho dentro de casa. Eu vou passar assim, desse jeito aqui, porque eu não tinha entendimento. Hoje, irmão, eu posso ter a segurança da minha vida que eu posso ir em qualquer lugar. Não vou me contagiar. Eu posso saber que hoje, irmãos, eu tenho edificação para chegar em qualquer outro escarnecedor e pregar o Evangelho. Eu não vou me escarnecer mais. Mas aonde eu pisar, irmãos, a Deus é para que se edifique o nome do Senhor. Por isso é necessário conhecimento da palavra. É necessário a estrutura na rocha eterna. Jesus Cristo, é necessário estar com alicerce, meu amado. Pronto. Para receber no Senhor, irmão, estar fortalecido nele. Então, irmão, é necessário vigilância. Né? Então, portanto, se o olho te fizer pecar, escandalizar, arranca e tira para longe. Primeiro, né? Busca edificação, busca palavra, irmão. Se não estivermos na palavra, né? Se não estivermos mergulhados no Evangelho, irmãos, vamos ter fraco o tempo todo. Né? A palavra aqui em Mateus 7, 21, 24, vai falar dos alicerces, irmão. Né? Se não estivermos edificados no Senhor Jesus Cristo, né? Vai passar vento, vai passar levante, vai passar prova, a gente vai cair em tudo, né? Vai ser como pulando de poça em poça, de lamaçal em lamaçal, se nós estivermos na palavra do Senhor. Mas se nós estivermos edificados, então, aleluia, não tem levante,
que vai nos tirar da presença de Deus. Não tem prova que nos vai tirar, irmãos, do conselho que Jesus Cristo nos colocou, irmão. Então, o necessário é, irmãos, estarmos conhecidos da palavra, do sermão, das beatitudes, da graça de Jesus Cristo que nos foi enviado, irmãos e irmãos. Por isso é importante, irmão, a gente, às vezes, se trancar ou não, dentro do Evangelho. Se trancar na palavra. Eu me lembro que no meu começo, irmão, eu até falei uma vez aqui do Everton na rua, eu era igualzinho Everton. Eu passava horas e horas e horas lendo a Bíblia trancafiado, irmãos. Tinha dia que eu orasse na janela, amanheceu. Né? Eu ia meia-noite começar a ler, amanhecia, eu estava lendo a Bíblia. Até que eu falei, meu, acho que estou exagerando, né? Acordei uma vez assim, de madrugada, assim, José veio me chamar para falar uma coisa de madrugada. Eu acordei e falo, pregando para ela João 14. Eu estava sonhando com a pregação. Né? Não se turbe. Aleluia. Aí eu falei, acho que estou exagerando. Estou lendo muito. Eu fui dormir. Nesse dia eu ainda acordei com a Bíblia em cima de mim. Tá? Eu estava lendo os evangelhos, a Bíblia estava bem em cima do peito, eu dormia com ela em cima assim. Eu fazia muito isso. Né? Hoje eu sou mais relaxado, mais light. Mas é bom, hein? Tem dia que eu ainda pego, irmão. E se eu pego de madrugada, é um horário que eu tenho facilidade para ler. Durante o dia eu pego a Bíblia, não consigo. Mas na madrugada, você pega meia-noite, eu vou 1, 2 da manhã tranquilo, vai embora. Não faço mais como antigamente, que virava até amanhecer, né? Mas, irmão, é necessário mergulharmos no Evangelho. Glória a Deus. Em boas coisas que vão edificar a nossa vida, a nossa fé. Temos, irmãos, prazer na palavra, prazer em aprender, prazer, irmãos, em querer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Né? Temos dificuldade, às vezes nós que temos, irmão, mas podemos nos ajuntar para ler. Nós podemos, irmão, juntar em família. Família, eu sei que eles falam assim disso sempre. Eles pegavam juntos para estudar o Evangelho, para estudar o Evangelho, para estudar as cartas. Chega juntos com José, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Quantas vezes eu não propus para José? José, ela tem muita dificuldade, irmão, de interpretação na leitura, nas escrituras. Fala, vamos junto, filha. Vamos junto, com glória. Né? A gente começa, mas só que ela não tem paciência, irmão. Né? A gente começa a explicar, daqui a pouco ela está pregando, fala, é assim, 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 é o tempo. Ela não tem paciência porque é muita informação às vezes. Né? Então, a Jesus fala assim para mim que ela aprende bem quando está nas aulas das crianças. Né? No culto de criança ela aprende rapidinho, que ela é fácil. Né? Que é bem, uma mãozinha com açúcar, bem light, dá para aprender fácil. Né? Às vezes aqui no culto, no dia a dia, é sempre difícil pegar tudo. Então, às vezes eu tenho que chegar em casa, dar uma explicadinha, repassar, né? Dar uma, o que é isso? É isso. O que foi pregado? É isso, isso. Então, irmãos, louvado a Deus, ache no meio. Se tiver dúvida, não, chega em mim. Se não quiser chegar em mim, tem o melhor aqui, que é o trovão. Discorre a palavra glória. Chega junto, já conversaram com esse irmão de Bíblia já? Conversa para você ver. Rapaz, você viu o que é o Wikipédia da Bíblia aí? Irmãos, me chama Wikipédia. Aleluia. Mas, irmãos, se precisar, chega junto, irmãos. Né? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar juntos. Né? Vamos, irmãos, abençoar uns aos outros com a palavra. Se tiver dificuldade na leitura, irmãos, às vezes acha um bom livro que vai edificar, né? Um bom livro, recomendação. Eu te recomendo se você quiser. Pergunta, vamos um livro bom? Eu te recomendo, irmão. Eu tenho até um livro, se você quiser, eu posso às vezes emprestar para você ler, para você estudar, para você se edificar na presença do Senhor Jesus Cristo e depois você vai adquirir mais interesse em buscar. Porque, irmão, o livro, né, é bom. Né? Logicamente você não pode ficar fã, refém só de livros, porque o livro vai ter que te levar para a Bíblia. Se o livro não tiver referência à Bíblia, você foge dele. Né? Como eu falo, hoje eu consigo ler qualquer coisa. Né? Eu peguei um livro de uma história que eu li num dia só. Eu li história legal, parecia um negócio de drama, né? Um livro que um delegado me deu. Eu li o livro todinho, 2 dias eu li o livro, né? Usando meio-dia assim. Uma história empolgante, assim, falando da Segunda Guerra Mundial. Eu fui aprofundando, falei, cara, e eu tinha o conhecimento da Guerra Mundial, mas pouca coisa. Mas no livro, na história contada da família dele, mergulhei, aprendi até umas horas da Segunda Guerra Mundial, dos acontecimentos, quem foi envolvido. Falei, um negócio bom de entender. Aí fui para a Bíblia, né? Achando os contextos sobre os dias que haviam de vir, as coisas, os sinais. Né? Louvado seja Deus. Mas, irmão, vamos procurar aprender a palavra, vamos nos edificar nela, para que não sejamos enganados pelo inimigo e nos fortalecer em tudo. Então, se o lugar é ruim, afasta, né? Se, aleluia, o proceder, irmãos, vai nos afastar de Jesus Cristo, irmão, nos afaste disso. Deus se edifique no Senhor, para que em outra oportunidade, outra deixa, com edificação, irmão, você possa ir lá e pregar o Evangelho da criatura, falar do amor de Jesus Cristo. É necessário isso aqui, ó, preparo, para depois, irmãos, aleluia, anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo na terra. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor
que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo lançado no inferno. Né? Isso aqui também, irmãos, né? É analogia para esse tipo de situação. Né? Se a tua mão te faz pecar contra o Senhor, irmãos, para, não vai mais naquele lugar. Não se fadigues contra a sua carne, mas se afasta para que o nome do Senhor seja exaltado, irmão. Se junta em casa, se junta na Bíblia, se junta na palavra, irmão. Aí mergulhar, não tem coisa mais boa do que você maratonar a Bíblia, irmão, né? Pegar ela e ler inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Lógico que começa pelos Evangelhos, porque quando eu comecei pelo Gênesis, irmão, eu cheguei na parte dos juízes ali, eu falei, meu, muito sangue, velho. É esquisito. Aí o pastor falou, deu os Evangelhos primeiro. Eu li os Evangelhos, estudei, muito depois eu voltei para o Gênesis e dei sequência. Eu falei, agora ficou mais fácil, né? Porque é necessário nós estruturarmos isso, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e possamos ter efeito na nossa vida nos dias de hoje. Então, irmão, para que não sejamos lançados no inferno, nos afastemos de tudo que é ilícito em nossa vida. Louvado seja Deus. Acho que nós vamos acompanhar isso também. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que ele dê casa de desquite. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste, foi dito aos antigos, não perjurará, mas cumprirá os teus juramentos no Senhor. Esse versículo, irmãos, eu creio que os irmãos já têm entendimento acerca disso, né? Ou se não tem, é algo que é notório. Né? A palavra do Senhor Jesus Cristo fala acerca de desquite, de separação, é uma coisa que, segundo a palavra do Senhor, não tem aprovação. Né? A Bíblia ainda deu pelo homem, nos dias de Moisés, a liberdade do homem se separar, se repudiar por causa do homem e da sua fraqueza na carne, do erro. Né? Unicamente que Jesus Cristo disse aqui, né? Somente por causa da prostituição, faça com que ela cometa adultério. Qualquer que, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, que não seja por adultério ou prostituição, faz com que ela cometa adultério. Se você largar a sua esposa, ou se eu largar seu esposo, e não der desquite, não der separação, irmão, você faz com que ambos os outros cometam adultério e entrem em adultério e criem uma manancial de pecado envolve tudo isso. Por isso, segundo a Bíblia, é necessário que mantenhamos juntos, se perdoamos, nos fortaleçamos no casamento, na estrutura, diante sempre disso. Porém, se houver prostituição, de adultério, isso te dá liberdade conjugal para a separação. Mas melhor é que estejam juntos, né? No mesmo espírito, numa mesma carne, para que o nome do Senhor seja glorificado. Outro sim, o bicho que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos do Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja por ele vosso falar sim, sim, não, não, porque o que faça disso é procedência maligna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai encerrar por aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar essa segunda parte para a próxima quarta-feira aí. E já marca aí, José. Vou isso aqui também. Louvado seja Deus. 38, que de hoje? 23. Louvado seja Deus. Irmãos, né? O nosso falar de crente tem que ser sim, sim ou não. Certeza, virtude. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Esse negócio de juro aí é complicado. Mas é necessário nós termos fé e vigilância. Porque o nosso falar tem que ser sim, sim ou não. A palavra do crente tem que ser certeza. Certo. Falei que vou, eu vou. Falou que eu não vou, eu não vou. Né? Ter virtude do Espírito para cumprir. É melhor que vá, né? Porque tem a palavra de Jesus Cristo sempre dos dois filhos, lembra? É aquele que fala que vai e não vai, e aquele que fala que não vai e vai. Os dois estavam errados, mas melhor é o que falou que não ir, foi e ajudou. Né? Na seara, na ceifa, né? No cuidado com a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, seja irmãos e irmãs, o vosso falar sim, sim e não, não. Né? Cumpramos o Espírito do Senhor. Cumpramos o Evangelho, o caráter de Cristo, irmãos, em nossa vida e em nosso meio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe tremendamente em nome de Jesus Cristo.